Hola, bona nit. Som finalment en aquesta sessió golfa del Mot. Estàvem ara esperant, no sé què estàvem esperant perquè realment estàvem a punt i estàvem ja parlant, però potser esperàvem que algú ens digués alguna cosa. En qualsevol cas, ja som aquí i bé, estic molt contenta, molt satisfeta de poder presentar-vos aquests dos escriptors que tinc a la meva dreta, a la meva esquerra. Començarem per la dreta, com normalment es fa. Aquí tenim Juan Tallón, que és un escriptor que fins fa molt poc escrivia en gallec i després se'l traduïa. Ara, últimament, escriu també en castellà directament. A mi em va interessar moltíssim quan el vaig llegir una novel·la que és d'aquestes novel·les que costa de classificar o de posar-hi una etiqueta, que es titula El vàter d'Onetti. Aquesta novel·la, El vàter d'Onetti, és una novel·la que, des del meu punt de vista, reflecteix d'una manera clara aquesta relació entre realitat i ficció, entre personatges reals i personatges que són ficció, personatges reals ficcionalitzats que serveixen per explicar una història en què el jo protagonista també hi té un paper fonamental i que, a més, hi apareixen veus i personatges que són escriptors i que d'alguna manera han influenciat, han sobtat, el jo els ha admirat i, per tant, formen part del seu món literari. I és divertit dir tot això davant d'un d'aquests escriptors, el José Antonio Garriga Vela, autor d'un llibre que es titula Muntaner 38 o Muntaner 38, que és curiosament una novel·la que a molts de nosaltres ens ha impactat i que molts de nosaltres hem utilitzat en els nostres llibres, encara que els llibres siguin molt diferents els uns dels altres. Per tant, aquí tenim un personatge literari, un personatge que prové de la escriptura de Juan Tallón. Juan Tallón ha estat, i no sé si continuarà sent, periodista. En qualsevol cas, és molt conegut per les seves cròniques de futbol al País. És també autor, tot i que diu que ell no en té ni idea de futbol, d'una mena de manual bàsic de futbol. I últimament Juan Tallón ens ha regalat un llibre que és aquest que tinc aquí al davant, sobre libros peligrosos, que també és molt interessant de tenir present. I l'altre regal, sense cap mena de dubte, és aquest llibre que es titula Fin de poema i que és una novel·la que gira al voltant de 4 personatges que són 4 escriptors, i aquesta novel·la focalitza els últims dies de la vida d'aquests escriptors. Aquests escriptors són Cesare Pavese, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton i Gabriel Ferrater. És una obra que es caracteritza en primer lloc per una sensibilitat
i per una poesia i per una capacitat de crear o recrear aquestes hores d'aquests escriptors, aquestes últimes hores, aquests finals, i és una de les raons per les quals va semblar que Juan Tallón havia de ser aquí al Mot per parlar-nos de la seva literatura. Muchas gracias, Juan. Y les he dicho antes de entrar que hablaría en castellano porque así más o menos todos nos entenderíamos y uno hablaría en castellano, quizá un poco en gallego, etc. Yo he entendido. Lo has entendido, sí, perfecto. Sí. Pues he pasado absolutamente de todo y aquí estamos. Y a mi izquierda tenemos a Gonzalo. ¿Puedes hablar en catalán? Sí, ¿puedo? Por mí, puedo intentar. Sí, hasta ahora te he entendido. Vamos a ver más adelante. Sí. Vale. Puedo intentar, sí, también. Perfecto. Muchas gracias. Bé, aquí a l'esquerra tenim Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares és un escriptor que va néixer a Angola, però és un escriptor portuguès. La seva llengua i el seu lloc és Portugal. És un escriptor que Saramago, per exemple, l'ha presentat com un dels principals escriptors que en aquests moments hi ha en llengua portuguesa. És una persona que ha obtingut molts premis literaris, té una carrera impressionant, malgrat la seva joventut, i és l'autor, entre moltes altres obres que anirem presentant durant aquesta conversa, d'una peça, no sé si dir-ne novel·la, en qualsevol cas un llibre que es titula El Barrio i que és un barrio molt especial. És un barrio que està format per tota una sèrie de senyors. El barrio, bé, potser des d'aquí no ho veureu gaire, però aquí hi ha un esbós d'aquest barrio on hi ha, per exemple, el senyor Walser, hi ha el senyor Valéry, hi ha el senyor Calvino, hi ha el senyor Eliot, hi ha tota una sèrie de personatges que tenen nom i cognoms i que formen part del món de les lletres. Són també grans escriptors que Gonzalo Tavares posa en una mateixa obra i que després els fa tenir unes aventures realment curioses. És una literatura agosarada, és una literatura que no deixa en absolut indiferent, és una literatura que barreja absolutament tots els gèneres, la poesia, l'assaig, la narrativa, breu, el fil conductor a través d'aquest barri que ens presenta i que a mi quan el vaig llegir vaig pensar aquí tenim un escriptor que està utilitzant també la figura dels escriptors per tal de construir la seva obra. Són personatges reals, però personatges que queden absolutament ficcionalitzats a través d'aquesta literatura i a través d'aquest món, perquè això és tot un món, és un món del qual ara parlarem. De tota manera, el títol d'aquesta sessió, que és Vides falses, té a veure amb aquest petit llibre, al contrari de El Barrio, que es titula Històries falses i que és editat, és traduït al català
i que parla, aquest llibre, de tota una sèrie de personatges a través d'una narrativa molt breu, molt sintètica, que són personatges que, d'acord, vides falses, però aquí hi ha un dels temes d'aquesta sessió del mot. Fins a quin punt són falses les vides escrites i fins a quin punt són falsos els personatges que aquí apareixen. No és només veritat allò que s'escriu? Aquesta seria una de les preguntes que els faria a tots dos escriptors, a part de presentar el que són els seus interessos actuals, perquè probablement en aquests moments poden haver canviat algun dels seus interessos, per tant, serà la manera de presentar-nos la seva obra, la seva reflexió sobre la literatura, la seva reflexió sobre la realitat i la ficció i sobre aquests personatges, aquestes vides falses, aquestes vides d'escriptors que han existit però que han passat pel sedàs de la literatura. No sé, la pregunta seria, la primera, què us ofereixen, què us dan las vidas de los escritores para que las incluyáis dentro de vuestra literatura y los convirtáis en personajes de ficción, porque solo a través de ser personajes de ficción quizá pueden ser reales. Veamos, en mi caso, los personajes literarios que son escritores son una obsesión, ¿no? Y una obsesión es una forma de mantenerte entretenido, pero a la vez también ocupado. Y escribo sobre escritores porque, en el fondo, trato de averiguar qué es un escritor, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué escribe un escritor? Esa es una pregunta que, por otra parte, también creo que es muy ociosa, porque no tiene respuesta. Es decir, tiene miles de respuestas. Todos los escritores estamos dispuestos a plantear una hipótesis y casi creer en ella. Pero esa teoría yo creo que nunca es la primera razón por la que un autor acaba escribiendo, ¿no? Para mí es un misterio que me esté dedicando a esto, que en ocasiones me paguen por ello, ¿no? En el fondo no tiene sentido, ¿no? Tendría que estar haciendo otras cosas. Entonces, mis personajes, hasta ahora, al menos, porque entiendo que llega un punto en que uno ha de romper puentes con lo que ha estado haciendo durante un tiempo, ¿no? Un escritor tiene que intentar escribir las novelas que no sabe escribir, porque son realmente las novelas, los libros meritorios, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer algo que ya sabes hacer, ¿no? Es un abuso de la fórmula. Bien, pues yo creo que con 2 libros he abusado lo suficientemente de la fórmula, ¿no? Y tal vez he renunciado ya a saber por qué escribo, ¿no? Pero sí, esos dos libros con personajes escritores, en el fondo son una investigación, no sobre esos escritores con nombres y apellidos reales, sino una investigación sobre mí mismo, ¿no? Muy bien. Gonzalo. Bien, yo hablaré en portugués, puede ser. Puedo intentar hablar un castellano malo, mas es peor. Es peor más. Bien, estoy intentando hablar castellano a un día, entonces vamos a ver si me acuerdo del portugués.
El portugués es muy bonito y por tanto acho que es bueno hablar nuestra lengua. Sí, Sí. sí. Y a mí decir que tener libros en catalán como en una viaje a India de Periscopi es para mí un gran honor, porque me gustan mucho las lenguas, como ha dicho, resistentes. Y el portugués es una lengua resistente y ha resistido tanto que ha de alguna forma seducido, por veces de una forma no tan simpática, mas ha seduzido outras personas. Bem, então, em português, o bairro é uma parte dos livros, há livros muito diferentes. Eu há pouco tempo estive em Itália, há uns anos, e discutia-se muito tinha saído um livro que se chamava Pasolini ou Calvino, e discutia-se muito estas duas linhas da literatura. O Pasolini como um escritor muito ligado à realidade, muito envolvido na vida social, e o Italo Calvino como alguém do imaginário, da ficção, das cidades inventadas, das cosmicómicas. E era uma discussão muito violenta, porque havia os pasolinianos, não é, que diziam a realidade, a realidade, a realidade, e havia os calvinianos que diziam a imaginação, a imaginação, a imaginação. Para mim é muito claro que a resposta não é Calvino ou Pasolini, é Calvino e Pasolini. Não é real ou imaginação, é real e imaginação. Eu diria que esses livros do bairro pertencem ao mundo do imaginário. Há o livro Histórias Falsas também. E eu tenho livros que são do mundo do puro real, da pura violência, o Jerusalém, a novela Jerusalém, Aprender a Rezar na Era da Técnica. Uma menina está perdida no seu século, que é sobre uma menina com trissomia 21, que está perdida numa cidade à procura do pai. E há um homem que passa, um criminoso que passa, estranhamente para e vai ajudar a menina com síndrome de Down a encontrar o pai pela cidade. E, por exemplo, este livro partiu de uma experiência que eu tenho na universidade, que dou aulas a futuros professores de pessoas com deficiência, portanto, e tenho tido a felicidade, a grande felicidade e a grande alegria de contactar, por exemplo, com pessoas com trissomia 21, meninos com trissomia 21. E, portanto, essa novela, essa ficção, nasceu de um contacto real com esses meninos. E, portanto, há livros que são o oposto desse. Este é um bom exemplo de um livro que nasce mesmo da vida, da minha vida, não é? E, portanto, o bairro, como disseste, é um mundo diferente. É uma espécie de utopia. Tem um desenho, eu não sei se consegue ver, eu acho que não, mas tem na contracapa um desenho que é mesmo de um bairro, como se fosse a aldeia do Asterix, que eles o conhecem também aqui em Espanha, não é? Que é uma espécie. Aqui o bairro é como se fosse um bairro que resiste à barbárie, à estupidez. É um bairro que tem 40 e tal senhores, só saíram 10, e digamos, isto é um projeto utópico, é uma micro-utopia. Mas de alguma maneira o que eu fiz não utiliza a biografia dos escritores. Eu normalmente tento não saber muito sobre a biografia de escritores. O que eu tento homenagear é um pouco o tom, os interesses. Por exemplo, o Sr. Brecht, este Sr. Brecht, é uma personagem preocupada com questões sociais, políticas, e, portanto, é uma clara homenagem ao Bertolt Brecht. Mas eu diria só, se calhar, em relação a esta ligação com os autores anteriores, dar duas imagens. Há uma, no século XIX, no início do século XX, muito antes dos telemóveis, um conjunto de povos nómadas que circulava pela Europa através de carroças, penso que... Quando chegava a um cruzamento, muitas vezes as famílias iam em 5 ou 6 carroças. E quando a primeira carroça chegava a um cruzamento e virava, por exemplo, à direita, deixava atrás uma maçã para que, quando a segunda carroça chegasse, que podia chegar passado 10 dias, um dia, 3, e quando chegasse àquele cruzamento, sabia que a carroça anterior da sua família tinha virado à direita.
E o que é bonito pela maçã é que a maçã não era apenas uma marca espacial, que dava informação sobre o espaço, era também uma marca que dava informação sobre o tempo. Como a maçã se ia degradando, de alguma maneira as pessoas sabiam não apenas que ele tinha virado à direita, mas sabiam que tinha virado à direita há 3 dias, há 4 dias, pela degradação da maçã. Não é? Eu diria que as gerações de escritores são como carroças. E de alguma maneira, quando uma geração de escritores chega a um cruzamento, a primeira obrigação, em primeiro lugar, saber que não é... Nenhuma geração é a primeira carroça. Nós não somos a primeira carroça, há carroças anteriores a nós. Há vários grandes escritores como esses que nos antecederam. E a primeira questão é nós sabermos ler os sinais das gerações anteriores. Ou seja, nós chegamos ao cruzamento e sabemos que a geração anterior virou à direita, não é? E apesar de parecer a mesma coisa, se nós virarmos à esquerda, sabendo que a geração anterior virou à direita, é completamente diferente de virarmos à esquerda, à mesma, mas não sabendo o que é que a geração anterior fez. É completamente diferente. E de alguma maneira eu acho que a obrigação de um escritor é decidir em cada cruzamento para onde vai virar, mas tendo por conhecimento as maçãs anteriores, digamos. E, portanto, de alguma maneira, nós não somos a primeira carroça e também não somos a última. Acho que muitas vezes há a tentação de pensarmos que atrás de nós só vem o fim do mundo, não é? E, portanto, nós somos sempre uma carroça do meio. E, nesse sentido, temos também a responsabilidade de deixar marcas para as carroças que vêm a seguir, para as gerações anteriores, deixar novas marcas, não é? E, de alguma maneira, eu acho que é isso. Quando nós somos leitores de autores clássicos, etc., nós estamos, de alguma maneira, a tentar perceber o que as carroças anteriores fizeram. E temos que fazer alguma coisa de novo. Eu, pessoalmente, gosto muito da imagem de uma personagem, de um escritor, de um romancista alemão. Eu gosto muito desta imagem porque acho que exemplifica o que é o escritor. Ele fala de uma personagem que é tão vesga que à quarta-feira olha ao mesmo tempo para os 2 domingos. Ou seja, que tem um olho para um lado e um olho para o outro, não é? E à quarta-feira olha para o domingo seguinte e para o domingo anterior. E eu acho que, de alguma maneira, um escritor é isso. O seu olho que olha para o domingo anterior está a olhar para os que antecederam, conhece aquilo. E, por outro lado, mas se ele só conhecesse o que os outros fizeram, não era um escritor, era um leitor. Podia ser um grande leitor, mas era um leitor. Nós começamos a ser escritores quando, mantendo aquele olho que olha para o domingo anterior, temos um olho que olha para o domingo seguinte, para o domingo que aí vem. E, ao mesmo tempo, e o que eu acho bonito nesta imagem é que ele tem as pernas na quarta-feira. Ou seja, ao mesmo tempo, ele está no mundo presente, está no mundo atual, está a colher os acontecimentos da vida. E, portanto, esta figura vesga acho que é a grande figura, a grande referência do escritor. De alguma maneira, eu diria que o bairro é uma espécie de livro vesgo, que ao mesmo tempo que olha para o Paul Valéry, para o Italo Calvino, etc., tenta fazer alguma coisa de diferente, espero eu, não é? Portanto, de alguma maneira eu acho que a figura de tentar sempre ser vesgo, não é? Porque há também aquela arrogância daquela pessoa que só olha para o domingo seguinte. Também há esses escritores que não olham para o domingo anterior, só olham para o domingo seguinte. E isso é uma espécie de cegueira parcial, não é? Molt bé. I com veus tu aquesta metàfora o d'aquesta... Sí. Tenía idea de que, bueno, iba a falar en galego porque me estaba contagiando. Ya me venía arriba. Mira, eu teño a idea de que o escritor que procesa cada un... Estou falando en galego. Que procesa cada uno sus lecturas de una manera muy diferente, ¿no? Y que a veces no sabe en qué medida unos le influyen más que otros, ¿no? Ha de procurar con todo ese bagaje que nunca es un material estático, ¿no? Sino es como tus lecturas son una hormigonera que está continuamente dando vueltas, ¿no? Y ese movimiento, en el fondo, es también el que te activa a ti. Y yo entiendo que
efectivamente aquí puede ser muy útil la mirada desde el jueves hacia el domingo que viene, ¿no? Que el autor ha de procurar siempre, además de escribir todo lo bien que pueda, ha de procurar escribir, aspirar a escribir algo nuevo, porque será lo que quede de él y será lo que en el futuro otro escritor pueda utilizar como esa hormigonera que lo alimente a él. Lo sugería antes, ¿no? El autor tiene que intentar escribir siempre un libro que ignora cómo se escribe, ¿no? Un libro que a mitad de camino, incluso antes, lo haga temer al fracaso. Un libro que lo rete continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura ha de ir siempre, el autor ha de ir siempre hacia la dificultad, ¿no? Porque la literatura, en el fondo, es la superación de esas dificultades, ¿no? Esos textos que se leen fácilmente, que son absolutamente armónicos, a veces son los textos más difíciles de escribir. Entonces, el autor que quiere subir siempre la apuesta en cada libro, el autor que es capaz de despreciar lo que ha hecho hasta entonces para construir algo inesperado, yo creo que será el autor que pase algún día a engrosar el bagaje de lecturas de futuros escritores, ¿no? Creo que coincidimos en este sentido, Gonzalo i jo. I em sembla que tots dos teniu molt clar i que en el vostre discurs hi és que un escriptor fonamentalment és un lector, o que és en una gran part i en relació amb els personatges, que d'alguna manera homenatgeu també, no?, en la vostra literatura, que són els escriptors, els altres escriptors, els homenatgeu en tant que us heu alimentat d'ells, no? Sì, a leitura é muito a leitura, mas também a arte. Quer dizer, eu, por exemplo, gosto muito de ciência, gosto muito de arte, eu assino revistas de arte contemporânea e não assino revistas literárias. Há revistas, gosto muito de revistas literárias, como é evidente, mas de alguma maneira esse é o meu mundo e, portanto, eu acho também os outros mundos da criatividade trazem muito. Por exemplo, eu ando muito em Lisboa, que é uma cidade extraordinária, espero que vão lá muitas vezes. Ando muito em Lisboa e para mim andar é escrever, claramente, é ler. Por exemplo, eu acho que há um tipo de leitura que é um tipo de leitura... Estou a falar muito rápido, não sei para a tradutora. Está bem? Está bem. Por exemplo, eu acho que há uma leitura que não é apenas a leitura do livro, que é a leitura dos gestos, por exemplo. Eu gosto muito de ir para os cafés e observar as pessoas. Por exemplo, um casal de namorados, então, quando está naqueles momentos muito eufóricos, então é um concentrado de reações, de mudanças, e quer dizer, nós se estivermos a ler verdadeiramente, por exemplo, um casal de namorados a discutir e rapidamente a passar para um momento amoroso, etc., estamos a ler talvez o mais importante, que é, pelo menos a mim, o que mais me interessa, que é perceber como é que os homens agem, perceber o comportamento humano. Ou seja, eu não quero perceber... Eu gosto muito de filosofia, mas eu não quero perceber o Aristóteles, não quero perceber o Paul Valéry. O que eu quero é perceber os comportamentos humanos, quero perceber o medo, quero perceber porque é que as pessoas têm desejo, em que situações é que têm, como é que aparece a violência, o que é que anuncia a violência, o que é que anuncia a indiferença, porque é que quando nós recebemos uma pessoa poderosa é quase impensável nós não lhe darmos atenção, um minuto que seja, na nossa casa, e quando recebemos uma pessoa que
que é menos valorizada socialmente. Se calhar, passados 5 minutos, estamos a ver o nosso mail, que nunca veríamos se tivesse o Presidente da República na nossa casa. Porque é que nós animais, humanos, temos esses comportamentos que todos nós conhecemos? É isso que me atrai muito. E, portanto, eu acho que o escritor é, acima de tudo, um leitor do comportamento humano. É alguém que está atento ao que as pessoas fazem. O Proust é muito interessante. Por exemplo, ele tem duas coisas. Para já, a questão da escrita e esta questão do concentrar. O Proust, antes de começar a escrever Em Busca de Tempo Perdido, fez uma... É uma história que às vezes não se conhece, mas é interessante, que mostra bem. Fez uma grande festa, ele gostava muito de questões sociais. E é interessante, por exemplo, o Proust, que é um dos, talvez, se pusermos os 10 grandes escritores da história, provavelmente o Proust está lá. E o Proust adorava festas, que parece a coisa mais fútil. E porquê? Precisamente porque ele estava completamente a ver aquilo. Não é? É um concentrado de poder, violência, medo, sedução, é ali uma intensidade enorme. E o Proust, antes de começar a escrever Em Busca de Tempo Perdido, fez uma grande festa e, sem as pessoas saberem, convidou os amigos, os familiares, basicamente estava a despedir-se das pessoas porque entrou, basicamente, no seu bunker e fechou-se. Mas eu lembro-me do Proust porque o Proust tem uma expressão muito bonita. O Proust não foi uma vez a uma festa e um amigo dele foi, e depois o Proust chamou e queria saber o que aconteceu na festa, o que aconteceu, conta-me. E o amigo começou a contar e disse, bem, chegou o Marquês tal, cumprimentou o Michel tal, e depois deu 2 passos e foi ter... E o Proust disse, calma. Mas cumprimentou como? Apertou a mão, mas apertou a mão como? Mas o que é que... E isso é isso mesmo, calma. E isto é uma forma de leitura, é calma, deixa-me ler melhor. O Wittgenstein também tem uma expressão muito bonita, que ele diz que quando 2 filósofos se cruzam no passeio, um deve dizer ao outro, mais devagar. E, de alguma maneira, eu acho que é isso. A leitura é um processo de tornar mais lento o mundo. Não é? E, de alguma maneira, isso é cada vez mais necessário, então, no mundo em que estamos. E acho que um escritor é quase uma raridade, porque é mesmo isso, mais devagar, calma, mas o que é isso? O que é que isso significa? Não é? Em vez de estar... Aliás, na anterior conversa, falou-se muito bem sobre isso, sobre essa questão de realmente a atenção ao pormenor é a questão da leitura. E só para terminar, uma coisa que me irrita muito, e de alguma maneira tu falaste sobre isso, que é a leitura como... Eu não sei até que ponto a leitura lida, nós lemos uma página a seguir com grande rapidez, se é um sinal de eficácia ou de grande... Eu às vezes confio dos livros que nós lemos assim rapidamente, não é? Porque eu acho que a leitura é uma atividade. Ou seja, por exemplo, eu sou incapaz, para mim isto não é ler. Por exemplo, eu acho que ler é... Por exemplo, eu só consigo ler debruçado sobre o livro, com um lápis. Sim, ler para mim é isto. Por exemplo, isto para mim é ver televisão. Mesmo que eu tenha um livro à frente, isto é ver televisão, é receber alguma coisa. Eu acho que ler é emitir, um leitor é emissor. Aliás, o lápis permite isso. É como se fosse um bisturi que dá cabo de um animal, não é? E, portanto, nesse sentido, para mim a leitura verdadeira é uma leitura muito, muito lenta. Muito lenta, que volta atrás, que, sei lá, estávamos a falar sobre Clarice Lispector antes, grandes escritores, muitas vezes, obrigam-nos a parar, não é? E eu acredito mais nesta obrigação de parar do que na tentação de andar mais rápido, na ansiedade para saber o final. Eu acho que normalmente os escritores que nos obrigam a parar são mais fortes, mas há exceções, não é? Eu creio que el escritor debería poder ser alguien que no ha escrito nunca, ¿no? Porque no ha tenido tiempo, porque ha estado leyendo, ¿no? Pero esto sí que no es muy típico, porque lo que quiere la gente normalmente es escribir y no leer. Sí, pero lo que quiero decir con esto es que responder en parte a tu pregunta, ¿no? No se puede ser un escritor si no eres un lector enfermo, ¿no?
en el debate anterior salía la cuestión de las escuelas de creación literaria, ¿no? Es decir, que te pueden mostrar la técnica, ¿no? Pero no te pueden enseñar a escribir una frase como, no sé, que tiene que ver con el talento, ¿no? Y que al lector lo obliga a detenerse cuando lee que el silencio tendía a la dureza, ¿no? Por ejemplo. El escritor no solo debe ser capaz de renunciar a escribir porque está leyendo, sino que debe escribir cuando no está escribiendo, ¿no? Lo ha sugerido Gonzalo, ¿no? Una parte fundamental, tal vez la más importante del proceso de escritura, es ese momento en el que no estás escribiendo, ¿no? Claro, esto a tus padres, por ejemplo, es muy difícil hacérselo ver cuando te llaman y te preguntan qué haces y tú estás tomando unas copas en el bar y le dices que estás escribiendo, ¿no? A pesar de que el ruido te delata, ¿no? Pero en el fondo no le estoy mintiendo, ¿no? Porque es que el proceso de escritura es muy complejo, ¿no? No es una mera ejecución, es una suma de vivencias. Yo escribo a menudo cuando estoy caminando, ¿no? Nadie diría, coño, iba un escritor, y está escribiendo además. Pero yo sé que estoy escribiendo, porque cuando uno no escribe, está recibiendo miles de inputs que van a acabar influyendo en la escritura cuando al fin decida salir del bar, si puede, y ejecutarla, ¿no? Es tal vez el único trabajo que te permita decir que estás trabajando cuando no es evidente que no lo estás haciendo, ¿no? Pero los escritores sí sabemos que eso es así, ¿no? Él está escribiendo. Yo no estoy escribiendo, pero sí estoy escribiendo, ¿sabes? Entonces, es un proceso. Explicarlo también es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que es realmente así, ¿no? Que las cosas se están gestando de un modo subterráneo, ¿no? Que después, no de una manera mecánica, pero de un modo familiar tú vuelcas en el papel, ¿no? Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que el escritor, no, has dicho el lector tiene que hacer que el mundo sea más lento, o algo así, ¿no? O provocar que el mundo sea más lento. Esto no sé si es la lentitud de la lectura, ¿no? Como vosotros como escritores, ¿cómo lo hacéis para provocar que el lector tenga que detenerse cuando está leyendo? Es decir, pensar en aquello que está leyendo, no ir deprisa, que es lo que los bestsellers consiguen, es decir, pasar, sino cómo lo hacéis desde el punto de vista también estilístico, formal, ¿no? Por ejemplo, tanto en El barrio como en Historias falsas, como en Viaje a la India, por tu parte, o especialmente Fin de poema, se ven unos mecanismos que obligan al lector a ir lentamente. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de hacer que el mundo sea más lento, ¿no? Sim. O mundo tem a sua velocidade. Acho que um escritor não pode alterar a velocidade do mundo.
O escritor pode alterar a velocidade com que olha para o mundo, não é? É um pouco diferente. Mas é isso, eu acho que há um momento da escrita, por exemplo, há pouco estava a falar da escrita. Eu acho que os momentos decisivos da leitura é quando a pessoa está a ler e de repente há uma frase tão forte que para e estranhamente levanta os olhos e faz isto, por exemplo. Faz isto. E aqui, eu acho que isso é o mais importante da leitura, é quando a pessoa, o que leu provoca um movimento de pensamento, reflexão. Eu acho que 90%, se calhar 90% dos livros que as pessoas escrevem começam, não no momento em que a pessoa está a ler, mas no momento em que levanta, e acho que 90% das pinturas, das obras, tem a ver com o momento em que há algo que é tão forte que nós temos que suspender o olhar sobre ele e temos que digerir. E a grande diferença realmente de uma literatura fácil é que não há nada para digerir. A pessoa lê, não há nada, é zero, não é? De alguma maneira. E eu acho que eu diria, em relação ao que eu faço, o que eu sinto muito é que, e é estranha a questão da velocidade e da lentidão, depois pode-se falar do método de escrita, mas porque eu escrevo muito rápido, às vezes escrevo 3, 4 horas, ou seja, para mim o que é escrever? É sentar-me, tenho 3 ou 4 tópicos, palavras, ou uma imagem, sento-me, começo assim, e às vezes para mim escrever é às vezes estar 4 horas sem parar assim. Portanto, para já escrever é um movimento físico, para mim. Não é um ato intelectual, é um movimento físico. Aliás, é muito estranho porque eu quando começo de manhã a escrever, as primeiras linhas, etc., é como se os músculos estivessem a aquecer. É uma questão mesmo física, muscular. E se eu não fizesse isso, não apareceria depois a verdadeira escrita. Eu normalmente as primeiras páginas que escrevo são páginas que eu deito para o lixo, porque é como se os músculos estivessem a aprender a pensar, não é? E depois começa. E o que é estranho para mim, nesta questão da velocidade, é que eu, como escrevo a computador, agora mais, às vezes escrevo assim, mas eu consigo perceber, pelas letras fora do lugar, a velocidade a que eu escrevo. Ou seja, por exemplo, quando eu estou a escrever lentamente, quase todas as letras estão no sítio, porque eu nunca corrijo, eu escrevo sempre, nunca avanço sempre, não. Sempre, e às vezes passado semanas é que vou ver as letras, mas quando eu começo a acelerar, há páginas no computador que têm as letras todas trocadas, pedra, não? Tem P, D, R, I, enfim, tudo. E a pessoa tem que perceber que escreveu pedra ali, mas eu quase consigo perceber páginas que eu escrevi a 10 km/h, a 20 km/h, a 100 km/h, etc. E para mim o que tem sido mais surpreendente ultimamente é que as páginas que eu escrevo a 100 km/h, que é fácil de ver realmente por causa das letras, são muito melhores, muito mais fortes do que as páginas que eu escrevo a 10 km/h. E tem a ver um pouco com... Eu quando escrevo lentamente, de alguma maneira, estou consciente. E nem que seja um microsegundo antes, eu estou a pensar aquilo que vou escrever a seguir. E a certa altura há uma espécie, no meu caso, uma espécie de embriaguez qualquer que começa a escrever e o pensamento está perfeitamente sincronizado com a escrita. Eu não sei o que é que estou a escrever no momento em que sei aquilo. E isso é muito interessante porque... Mas é sempre um jogo entre velocidade e lentidão, porque mais tarde eu volto aos textos que escrevi e corto, revejo, e esse trabalho é, mais uma vez, agora muito lento. Eu diria que, no meu caso, é uma grande velocidade inicial e depois uma grande lentidão. Não é? E o estranho também é que eu escrevo a grande velocidade de 10 páginas, eu posso escrever numa manhã 10 páginas, e depois eu demoro 3 semanas a passar aquelas 10 páginas para 3 páginas, que são muito melhores do que as outras 10, mas que nunca poderiam existir antes das 10. Mas é um trabalho louco, que é trabalhar para tornar mais pequeno, não é? Para diminuir. Que é estranho, não é? Bueno, cada autor maneja, en fin, un método con el que se encuentra más cómodo, ¿no? Yo prefiero escribir directamente esas 3.
¿Cómo? Quiero decir que... No entendí. No, decía que eu tendo a un método máis económico e procurar escribir directamente esas 3 páxinas e non escribir as 7 que descartas, non? É admirable, non? Poder estar 4 horas, sabes, como si estiveses tomando, no fondo, nota de algo que te dicta una persona ajena, ¿no? Pero en mi caso, yo necesito interrumpir continuamente el proceso. En el fondo es lo que sostenía antes, ¿no? Cuando escribo necesito no estar escribiendo en algún momento para... Entonces, si estoy 20 minutos sentado y tecleando, me detengo y voy a la nevera. Pienso que una cerveza tal vez me pueda ayudar a desbloquear, ¿no? Casi nunca ocurre. Y después de 3 horas sigues quizá bloqueado, pero bueno, pero ya borracho, ¿no? O a veces no voy a la nevera, o voy a la nevera pero está vacía, entonces he de buscar una alternativa nueva y creo que puedo escribir mejor si me pongo unas zapatillas de andar por casa. Entonces, yo estoy estorbándome continuamente, ¿no? Y sí, al final del día he escrito una página, ¿no? Que tampoco garantiza que sea una buena página, ¿no? Pero, bueno, tengo la sensación de que he estado perdiendo el tiempo, pero de un modo bello y práctico, ¿no? Aunque no puedo demostrarlo. Pero Sí. al final... No, pero tengo la sensación de haber aprovechado mucho el día. Que sí. Aunque vaya muchas veces a la nevera, ¿sabes? O vaya muchas veces al baño, o mire el mail, ¿sabes? Todo eso para mí forma parte del proceso. Yo no puedo estar escribiendo exclusivamente. Bueno, no sabría. Después de 20 minutos no tendría nada que decir. Entonces, pero no te apures, no pasa, son 2 maneras de escribir claro, distintas. Sí, aquí parece que... Exacto. No. Hay um grande poeta brasileiro que já estou a falar, há um grande poeta brasileiro que morreu há talvez 3 anos, Manuel de Barros, que já tinha 80 e tal anos e nos últimos anos seguia o mesmo método, que era a mulher fechava-o à chave no quarto para ele escrever. Ele estava fechado à chave pela mulher, não é? Portanto, ele não podia ir à La Riviera. Mas pronto, os métodos são muito diferentes. Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu escrevo mesmo num bunker, sem internet, sem telemóvel, sem... Eu acho que para escrever, quando é que nós começamos a querer ser escritores? Quando, de alguma maneira, como fez o Proust, convidamos a família e dizemos adeus. E dizemos ao mesmo tempo, respeito, eu agora tenho um espaço e um tempo. Por exemplo, eu escrevo num ateliê, onde saio de casa, vou a pé, tento não olhar para os periódicos, não ver nada. E por exemplo, eu escrevo num sítio onde por vezes estão os meus pais, que vivem noutra cidade, em Aveiro, e às vezes vão para Lisboa e ficam nesse ateliê que tem. Portanto, eu estou a escrever num espaço fechado, e os meus pais estão num quarto, há uma cozinha comum. Eu tenho uma relação extraordinária mesmo, muito boa com os meus pais. Os meus pais, quando me querem dizer alguma coisa de manhã, põem um papel debaixo do... E isto, eu já tive muitas provas de amor dos meus pais, mas esta é extraordinária, porque eles percebem que não é possível a pessoa estar a escrever e alguém entrar e perguntar: então, estás a escrever? Está a correr bem? Não é possível, porque isso termina... Eu, quando vou beber café, tomar café na cozinha comum, onde estão os meus pais, eu às vezes nem digo bom dia, e eles nem me dizem bom dia, porque é uma espécie de sonambulismo.
que é impensável falar das notícias do dia, porque quebra ali, é uma coisa muito... E, portanto, os mundos são muito diferentes, mas há pouco falava da questão da leitura, mas, por exemplo, o que eu sinto em relação às viagens, cada vez mais, é que as viagens, às vezes até concentradas rapidamente, são formas de leitura, são outras formas de leitura realmente com uma potência, por vezes, maior do que a leitura propriamente dita, não é? Por exemplo, eu fiz algumas viagens ao México e, por exemplo, eu ter ido à cidade do México e ter passado lá alguns dias, é impressionante que os dias parecem meses, não é? É uma sensação semelhante a ter lido O Crime e Castigo de Dostoiévski, não é? Ou Montanha Mágica de Thomas Mann. São livros que há um antes e depois. E há viagens que também têm isso. Por exemplo, eu escrevi um livro chamado Canções Mexicanas, de ficção. Mas, por exemplo, eu lembro na viagem que fiz ao México, na primeira vez que fui à cidade do México, por exemplo, lembro-me de entrar num espaço minúsculo, de para aí 4 metros quadrados, que tinha uma gelataria. Portanto, eu entrei para comprar um gelado. E naquele espaço de 4 metros quadrados, no mesmo compartimento, estão 2 senhoras, para aí com 70 e tal anos, a rezar num oratório. E, portanto, eu entro, estou num sítio que é, ao mesmo tempo, gelataria e igreja. Mas eu estou aqui e a senhora está aqui com os joelhos. E, portanto, por exemplo, isso é qualquer coisa que não há livro que dê isto, esta experiência, mas é uma experiência... Eu pus isso nas canções mexicanas de uma forma ficcional, mas isto é real. Eu vi um senhor na cidade do México. México DF é assim uma espécie de concentrado de loucura total, não é? É muito estranho, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa a correr na cidade do México, a correr muito, por exemplo, eu nunca vi tantas pessoas a correrem muito, a sprintarem, como se fosse numa cidade. Uma coisa muito estranha. E a pessoa não sabe se é ladrão, se é polícia, é uma coisa muito estranha, não sabe o que aconteceu. Mas houve uma altura que estava um senhor com altifalante, eu não sei se a palavra, se a tradução é como se diz? Sim, em cima de uma caminhoneta, a dizer, arrependam-se, o mundo vai acabar sexta-feira, arrependam-se. Era assim E depois fez uma pausa pequenina, e depois começou a dizer: frigoríficos chileno, comprem os frigoríficos chilenos. Isto é verídico. Eu fui falar com ele, porque aquilo... Mas o que é que se passa? E o que é que era? Era um religioso convicto que achava mesmo que o mundo ia acabar sexta-feira, tinha a certeza absoluta, mas o trabalho dele, ele era pago para vender os frigoríficos. E, portanto, ele dizia, com o mesmo tom de voz: vai acabar o mundo, fazia uma pausa, frigoríficos. E, por exemplo, ver isto é qualquer coisa de tão forte que é interessante. Eu acho que ler é, ao mesmo tempo, uma pessoa ser disciplinada e ficar em casa a ler, e é, ao mesmo tempo, a pessoa ser indisciplinada e sair, não é? Isso é muito estranho. São mesmo dois tipos de leitura quase opostas, mas que dão coisas extraordinárias, não é? Esa ruptura da actividade do chileno, sabes? Que eu creo que apoia a miña tesis, ¿no? de que es productivo, ¿no? Trabajar con el caos, ¿no? Y ser capaz de dejar de escribir para atender a tu niña de 10 años. Y al final, ¿qué acaba sucediendo? Que todas estas interrupciones, de algún modo que no puedo explicar, acaban metiéndose en el texto, ¿no? Y generando un material que es el único modo que tú algún día podrás utilizar para recordar algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay partes de mi vida que he tratado en mis libros y que las he tapizado con la ficción, y que hoy no puedo recordarlas de otra forma que no sea como están escritas. Es decir, mi pasado, una parte del pasado que yo puedo recordar, es un pasado absolutamente mentiroso,
Pero, claro, yo ya no tengo la capacidad para saber qué pasó realmente, sino solo puedo recordar lo que he escrito. Mira, hay un episodio, mitad surrealista, que sucede a consecuencia del váter de Onetti. En el váter de Onetti yo hay un momento en el que relato que llego a Madrid para trabajar en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y en mi primer día de trabajo, después de que me asignen un despacho, ¿vale? A los 5 minutos recibo una llamada. Claro, no tiene sentido porque ¿quién sabe mi número? Yo además estoy tomando todavía posición en el asiento. Además el asiento está absolutamente bajo y estoy en una postura ridícula con las rodillas tocando los hombros y descuelgo, ¿no? Y es una señora que me dice, hola, buenos días, ¿me puede pasar por favor con la habitación 245? Y entonces yo le digo, bueno, señora, supongo que usted cree que está llamando a un hospital. Sí, sí, por supuesto, estoy llamando a la Clínica Santa Ana. Entonces yo digo, verá, es que esto no es la Clínica Santa Ana, esto es el Ministerio de Justicia. Pero ¿cómo me dice eso si llevo 2 semanas llamando a este número de teléfono? Bueno, es posible que esté llamando a este número, pero bueno, ya hay un momento en el que miro a mi alrededor, pues si hay camillas, pues si hay enfermeras. Y, bueno, le explico que no es el Ministerio de Justicia y me cuelga de muy malos modos. A los 5 minutos, ya le he dado altura a la silla y he empezado a tomar posesión del despacho, vuelve a sonar el teléfono. Y descuelgo. Y me dice una voz de mujer, por favor, ¿me pasa con la habitación 245? Y yo le digo, de verdad, señora, que esto es el Ministerio de Justicia. Yo puedo pasarle con el ministro si quiere, pero no le puedo pasar con la habitación 245. Y bueno, se despide y al día siguiente, mi segundo día de trabajo, vuelve a sonar el teléfono. Y vuelve a ser la señora. Y me dice que por favor que le pase con la habitación 245. Yo en ese momento pierdo los papeles y le digo que en este momento es imposible que la pase con la habitación 245 porque el paciente por el que pregunta ha sufrido un empeoramiento repentino de su estado de salud. Entonces, ella se preocupa porque al parecer ayer llamó, no sé cómo contactó con la habitación 245, pero dijeron que estaba francamente mejor. Y entonces yo le digo, acabamos de bajarlo al quirófano, de hecho. Y ella, claro, todavía más preocupada, me dice que, ¿pero para qué? Y digo, hemos decidido amputar. Pásese por aquí, ¿sabes? Y cuelgo. Y nunca más vuelvo a recibir llamadas molestas. Bien, esta historia la cuento en el váter de Onetti. Una amiga lee el váter de Onetti y llega a esta parte, se encuentra conmigo y me dice, oye, qué bien que hayas encontrado ocasión para colar esta anécdota en el libro. Y entonces yo le digo, ¿cómo esta anécdota? Esta anécdota es completamente inventada. Pero si me la contaste, ¿pero cómo te la iba a contar si la escribí expresamente para el libro? Y entonces me dijo, o sea que me mentiste, claro, cuando me la contaste, porque si te la habías inventado... Entonces, claro, yo me quedé muy desconcertado, pensando que le había contado una mentira a mi amiga, porque en realidad yo estaba convencido de que todo eso era una ficción. Y entonces cuando llego a casa y le digo a mi pareja, pues es que me ha llamado Irene y me ha dicho esto, y claro, yo le he dicho que esto me lo había inventado. Y me dice mi pareja, ¿pero cómo que te lo has inventado? Si llegaste el primer día a casa después de tomar posesión en el ministerio y me contaste que te había llamado una señora preguntando por una habitación y por un paciente y al día siguiente te volvió a ocurrir lo mismo. Entonces yo me quedé muy tranquilo porque efectivamente había pasado y llamé a mi amiga y le dije que no le había mentido en ningún momento, que eso había sucedido, ¿no? Y esto, que es un mero episodio, ¿sabes? A mí me pasa continuamente con mi pasado. Yo ya no recuerdo las cosas más que del modo que puedo leerlas, ¿no? El concepto de realidad y ficción no existe. Todo es narración, ¿no? No sé. Muy... Mientras estaba explicando esto, me he acordado de una frase que aparece en el váter de Onetti también,
y que dice la memoria también se ejerce con el olvido. Y por lo tanto estamos jugando, la memoria también se ejerce con el olvido. Qué bien, esa frase es mía, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, pues sí. Eso es... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hemos llegado aquí cuando yo he hecho una pregunta sobre la lentitud de la lectura y cómo lo hacían para provocar que el lector se detuviera y pensara, o sea que muy bien. Nos hemos desviado un poco, ¿no? No, pero habéis explicado muy bien cómo lo hacéis los dos para provocar esto, precisamente. Pero bueno, está muy bien. No, Los surrealistas que defendiam que o sonho era o mais importante, eles punham, quando iam dormir, diziam, não incomode que estamos a trabalhar, não é? Ou seja, de alguma forma é um método próximo do... Exacto. Una última pregunta y después los lectores, el público puede preguntar. Una pregunta o una forma de introducir lo que tú me comentabas antes de la conversación, la forma como os interesa la realidad, la manera como tenéis para convertir vuestra literatura en un comentario de la realidad y de la realidad actual, de lo más actual, los problemas que os preocupan en estos momentos. Por lo tanto, os estoy preguntando también cómo vuestro yo sitúa en la obra los problemas que os planteáis en relación con la realidad. Eu acho escrito um livro que se chama Aprender a Rezar na Era da Técnica e para mim, de certa maneira, a questão da religião e da técnica são os grandes temas, acho eu, atuais. Esse livro eu escrevi a partir de uma imagem que tinha na cabeça, que era a ideia de uma máquina a funcionar, uma máquina grande do século XIX, e o barulho da máquina, e alguém a rezar ao lado. E a imagem que eu tinha na cabeça era que havia dois sons, o som da máquina e o som da oração, e a certa altura estavam quase a competir, como se fosse um duelo entre os dois sons. E eu acho que de alguma maneira o século XX e o século XXI ainda são uma espécie de luta entre dois sons, o som da máquina, não é? E o som da oração. Eu gosto muito de uma frase do Hans Christian Andersen, que às vezes é associada a escritor para crianças, não é? Mas é um escritor absolutamente extraordinário. E ser escritor para crianças já é extraordinário, mas é um escritor extraordinário para qualquer idade. E ele tem uma personagem que a certa altura diz, e eu escrevi já um texto sobre isso, até saiu no Centro de Arte Contemporânea de Barcelona. Alguém lhe diz, ele diz, pediram-me para rezar, mas eu só me lembrava da tabuada. Tabuada que, não sei em castelhano como se diz. Tabuada. Tabuada. Es que no sé qué significa. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5. Les taules. Pediram-me para rezar, mas eu só me lembrava da tabuada. Isso é muito interessante porque, de alguma maneira, por exemplo, se nós pensarmos no fundamentalismo islâmico, de alguma maneira é o reverso disto. Pediram uma tabuada e eu só me lembrava da oração, não é? E, de alguma maneira, eu acho que é um dos conflitos, é o grande conflito atual, de alguma maneira. E isso interessa-me muito. A questão da oração, por exemplo, eu ao contrário de John Banville, precisamente por não ter tido uma experiência biográfica religiosa, não tenho tanta repulsa, mas interessa-me muito. Não sou um crente, mas interessa-me muito. E uma das coisas que me interessa, até como leitor, é, por exemplo, porque é que o Pai Nosso, a oração Pai Nosso que estás no céu, como é que é possível ela continuar a ter força hoje, não é? Se nós pensarmos nestas orações cristãs, quer dizer, surgiram com uma paisagem natural,
Esta oração surgiu com montanha lá atrás, com a água, com o fogo. E agora, por exemplo, na cidade do México, eu vi, e há em muitas cidades, entrar numa igreja, começa-se a ouvir o Pai Nosso, tentamos encontrar o Padre e não, há uma gravação. E, portanto, nós agora, o Pai Nosso, a paisagem que está atrás da oração é uma paisagem técnica. Máquinas de filmar, gravadores, microfones. E para mim, como leitor, é espantoso no sentido surpreendente, como é que... Porque o espantoso é um falso amigo, não é? Entre português e espanhol. Em português significa muito bom, não é? Em espanhol é o inverso. Portanto, é surpreendente o facto de uma palavra tão simples, Pai Nosso que estás no céu, palavras que não têm força literária, porque é que se mantêm fortes? Não é? E de alguma maneira, esse aprender a rezar na era da técnica era um protagonista que queria criar uma nova oração adaptada à tecnologia. Perto do final ele morre ao som de um televisor avariado. Não é? Mas isso interessa muito. Eu acho que o grande conflito hoje, as duas grandes, dizendo assim rapidamente, depois se houver tempo podemos falar sobre isso. Eu acho que as duas grandes armas de matança do século XXI, uma é o fundamentalismo religioso, isso é muito evidente. E a outra eu acho que é o fundamentalismo técnico. Ou seja, as máquinas estão a matar, estão a pôr desempregados, estão a matar de uma forma muito clara como mata um fundamentalismo religioso. E é interessante que nós, em relação à tecnologia, temos uma espécie de ingenuidade que é consequência da invasão da publicidade. Nós vivemos numa espécie de líquido amniótico, aquele líquido dos bebés, não é? É como se nós vivêssemos um líquido amniótico de publicidade em que nos vendem constantemente a ideia de que progresso é progresso tecnológico, que eu acho que é uma das equações que mais mata, porque de alguma maneira nós estamos completamente seduzidos com a ideia de um progresso tecnológico. E para mim é muito claro que há um progresso tecnológico que é progresso humano e há um progresso tecnológico que é retrocesso humano. E nós associamos sempre progresso tecnológico a progresso humano. Para mim, por exemplo, muito claramente, para dar um exemplo, e acho que isto é o grande tema, juntamente com o fundamentalismo religioso. Para dar um exemplo, para mim uma máquina que é inventada e que tira mais emprego do que rouba, elimina mais emprego do que cria, é progresso técnico, porque é uma máquina que ainda não existia, em termos tecnológicos é progresso, mas é um retrocesso humano. E é muito interessante que nós hoje, quase sem o sabermos, estamos como que todos, de uma forma inconsciente e tonta, a trabalhar para o progresso tecnológico, como se o objetivo fosse o progresso tecnológico. Isto eu acho que é das coisas mais... É muito óbvio, muito simples, mas tem que se dizer porque é completamente contracorrente. Nós hoje estamos completamente fascinados com a ideia de que o progresso tecnológico é progresso humano. E continuamos assim, vai ser um massacre total, não é? Eu falei há pouco de andar por Lisboa. Eu ando por Lisboa, sei lá, há 20 e tal anos. E eu ando muito de metro, transportes públicos e faço várias coisas. Eu antes cruzava-me em serviços com funcionários que trabalhavam no metro, etc. Cruzava-me por dia com 100 pessoas, 100 trabalhadores. Eu hoje cruzo-me com 1, 2, faço as mesmas coisas. Ou seja, isto é uma espécie de matança. Quando nós não vemos as pessoas a trabalhar e vemos lá uma máquina, isto é como não vermos uma pessoa. Ser morto é deixar de ser visto, não é? E de alguma maneira, eu acho que este é o grande tema e em muitos livros eu tento ficcionar à volta desta ideia, de uma espécie de novo fantasma da Europa que está por cima de nós, da Europa e não só, mas que é a técnica. E surge muito, por exemplo, numa menina que está perdida no seu século, também surge isso, é um tema para mim, muito central. En mi caso, no trabajo nunca con la realidad entendida como actualidad y en cualquier caso nunca con una realidad
compleja y entera, por decirlo de algún modo, ¿no? Si mi interés acaso sean fragmentos, escombros, casi cascotes, ¿no? Un polvo de realidad, porque por mi forma de trabajar, la herramienta más importante no es tanto la realidad como la mentira, ¿no? Yo creo que la mentira es acaso el motor principal de la narrativa, ¿no? La realidad acaba volviéndose impenetrable. Y al final, las historias que me interesan son aquellas capaces de situar a un individuo o a una comunidad ante una situación que los desarbola, ¿no? Y han de hacer algo para remontar esa situación, ¿no? Así es un poco como concibo siempre mis historias, ¿no? Es decir, un personaje que ha de experimentar, en fin, una situación hostil, ¿no? Que después esa hostilidad puede venir dada, pues, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, en este interés que desarrolla actualmente por la influencia de la técnica en el individuo, ¿no? o de la religión, ¿no? Pero a mí me cuesta tener los oídos tan atentos en esas circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una novela que no tengo ni idea de escribir y sin embargo estoy entusiasmado porque ese no saber hacerla pues es lo único que me mantiene atado a ella, ¿no? Y el propósito es hacer una radiografía de los 20 años de un país, ¿no? Cómo ha vivido, cómo se ha ejercido en ese tiempo el poder, cómo se ha abusado de él y cómo la sociedad, en unos casos, pues, ha reaccionado cruzándose de brazos, no dándole importancia, y otra, pues, de un modo, en fin, más hostil, ¿no? Que se rebelaba contra la situación. Pero, como digo, no sé mucho más. Tampoco necesito, a la hora de escribir, tener toda la obra en la cabeza. Me basta con saber que la meta está en el norte, ¿no? Cómo llegue al norte es un descubrimiento diario, ¿no? Y es esa aventura, ese modo de penetrar en la dureza del texto es lo que me hace entusiasmarme con su escritura, ¿no? Hoy no sé qué voy a hacer, voy a hacerlo, ¿vale? En fin, es un modo de trabajar muy particular, ¿no? O que dice Juan Talón, para mí es muy semejante también, porque la realidad es el inicio. Yo estaba buscando aquí, porque después es la mentira o la invención, si quieres. Pienso que, porque la mentira tiene una carga más ética, y pienso que nosotros inventamos, no tanto. Mas eso, por ejemplo, voy a leer muy rápido una historia del barrio del señor Brest. Rápido no, despacio. Que hemos muy rápido. Avería, voy a intentar leer. Por un cortocircuito eléctrico incomprehensible, el electrocutado fue el empleado que bajó la palanca y no el criminal que se encontraba sentado en la silla. Como no se lograba resolver la avería,
En las siguientes veces, el empleado del gobierno se sentaba en la silla eléctrica y era el criminal quien quedaba encargado de bajar la palanca mortal. Por ejemplo, esto es contra la pena de muerte. En vez de decir yo soy contra la pena de muerte, inventé de alguna forma más parte de, por ejemplo, el hombre mal educado. El mal educado no se quitaba el sombrero en ninguna situación, ni ante las señoras cuando pasaban, ni en reuniones importantes, ni cuando entraba en la iglesia. Al poco tiempo, la población comenzó a sentir repulsión por la poca delicadeza de ese hombre. Y con los años, esta agresividad creció hasta llegar al extremo. El hombre fue condenado a la guillotina. El día en cuestión colocó la cabeza en el cepo, siempre orgullosamente con el sombrero. Todos esperaban. El filo de la guillotina cayó y la cabeza rodó. El sombrero, aún así, permaneció en la cabeza. Se acercaron entonces para arrancarle finalmente el sombrero a aquel maleducado, pero no lo lograron. No era un sombrero, era la cabeza misma que tenía una forma extraña. Bien, por ejemplo, esto que parece y es una historia más o menos divertida. Por ejemplo, yo puedo ver aquí, me perdonen introducir un tema duro, puedo ver aquí, por ejemplo, los judíos en los años 30 en la Alemania. Aquí está la mirada sobre los judíos en la Alemania. O sea, cuando me interesa algo de la realidad, después algo va a inventar, ¿no? Y crear. Porque sí, yo no soy periodista, ¿no? Mas sí, es una mixtura extraña entre realidad. Mas tiene que ver con cuestiones muy... O sea, yo no pienso que la literatura no debe... Yo pienso que hay una cuestión de... Si hablamos de función de la literatura es difícil, pero pienso que la literatura debe comprender el hombre. No me gusta la literatura que comprender la literatura. Es como la filosofía. La buena filosofía, por ejemplo, se lee en Séneca, Cartas de Lucilio, que es un libro maravilloso, que ha sido escrito hace 2000 años. Es muy poderoso porque es filosofía intentando comprender la violencia, la amistad. A mí también no me gusta la filosofía que quiere entender la filosofía. Y eso para mí es muy claro, porque si no estamos como que hablando en una especie de club. Y sí, lo que es interesante en las historias que has relatado es eso, es que se consigue también entender el hombre, ¿no? Por ejemplo, la historia divertidísima que has contado, se entiende al mismo tiempo la angustia del hombre en una situación que de repente no domina, intenta dominar. Y sí, acho que nunca olvidar la realidad, me parece, porque si no estamos como fluctuando, una especie de comunidad de personas que están en balones, hablando unos con los otros acima del suelo. Eso no me parece muy buena imagen de un grupo de professionals, si queres. Molt bé. Hi ha alguna pregunta que vulgueu fer? Són 11:15. És realment una sessió golfa, per tant no hi ha cap problema a allargar-la. Ui. Pronto, boa noite, Gonçalo. Eu tenho uma pergunta. E o que é que você sente quando lhe dizem que vai superar o Saramago? Fica contente? Sente medo? Bem, não sei, não vejo a escrita como uma espécie de corrida, não é? Acho que se uma pessoa fizer o seu caminho, ninguém a pode superar. Eu acho que só pode ser superado uma pessoa que quer fazer o caminho de outros. Não é? Se alguém fizer apenas o seu caminho, nunca pode ser superado. Eu fico muito contente com a generosidade de Saramago, como de outros escritores, por exemplo, o Vila Matas, que é de Espanha, como muitos outros escritores espanhóis têm sido muito generosos comigo.
é sempre bom, por exemplo, ter boas críticas, é ótimo, mas ouvir de um outro escritor esta atenção é diferente. É como um pianista, quando eu tenho, por exemplo, um grande amigo pianista, que é um pianista absolutamente extraordinário, e realmente ele também diz, quer dizer, se um crítico lhe diz uma coisa extraordinária é bom, mas se um colega de profissão, se um outro pianista lhe diz qualquer coisa de extraordinário, tem outro valor, porque um colega sabe as dificuldades de tentar escrever um bom livro depois dos milhares de livros. E nesse aspecto, acho que Saramago foi muito generoso e acho que me obriga a ser também generoso, se não for um tonto, generoso também com as pessoas que agora são mais novas do que eu, porque infelizmente começam a aparecer, não sei, surpreendentemente, pessoas mais novas do que eu a escrever. E, portanto, acho que isso também é uma obrigação de eu me obrigar a ser atento. O Saramago, por exemplo, disse isso, eu julgo que tinha 70 e tal anos, não é? E é muito invulgar essa atenção aos mais novos. Obrigada. Sempre hem de tenir aquesta atenció per als més joves. Alguna altra pregunta? Doncs moltíssimes gràcies, Gonçalo, moltíssimes gràcies, Juan. Ha estat una sessió molt interessant, molt de cuina literària, a més, molt intensa, i... En català, portuguès, galès... Exacte. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i us recomano que intenteu aturar el món llegint els llibres d'aquests dos escriptors. M'ha agradat aquesta idea.